Papo de hoje, a gente vai falar sobre um dos argumentos mais importantes para você vender o seu produto ou o seu serviço, ainda mais nos dias atuais, onde a gente quer sempre tirar a nossa culpa, né, e botar a culpa em outro lugar, ou seja, a gente está sempre procurando uma novidade para resolver um problema antigo, porque a gente acha que daquele jeito a gente não consegue resolver. Então é sempre um sopro de esperança quando alguém fala, acho que você não está conseguindo resolver isso aqui, e o problema não é seu não, o problema é que você ainda não achou o jeito certo de fazer. Hoje a gente vai falar sobre mecanismo, tá? É o capítulo 11 desse livro aqui, Breaking Through Advertising, do Eugene Schwartz. Eu estou fazendo uma série desse livro, a gente está justamente no capítulo 11. Ele funciona, tá? As séries, elas funcionam, os vídeos funcionam sozinhos, mas se você quiser se aprofundar nesse assunto e em outros, considera aqui ser um inscrito do canal para você poder receber o capítulo 12, 13, 14, 15 e poder ver os episódios para trás também, tá? Então, se você gostar, considera ser um inscrito aqui do canal. Como é que funciona se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu? Eu começo dando um contexto, depois eu leio uma frase do livro aqui e a gente discorre sobre, tá bom? Então, hoje, como é que eu vou te ajudar? Vou te ajudar a como que você tem a premissa, ou seja, a base para você conseguir criar um mecanismo para o seu produto ou para o seu serviço, para você entender por que isso é tão importante e como que você pode fazer tá? O primeiro passo é você entender que a cópia acontece em dois lugares, que é o que ele conta no livro aqui. Um são as palavras, que você diz, é o que está escrito ali, e outra, que é a mais importante, acontece na mente do cliente. Então, tudo vai estar no que ele estiver pensando, nos problemas que ele tem, nos anseios, nas dificuldades. Por que que o mecanismo criar um mecanismo, um passo atrás, né, antes, o que é um mecanismo, né? Um mecanismo é uma forma nova de fazer alguma coisa, tá? Para ficar bem claro, exemplo. Antigamente, a gente precisava, para mover a terra de um lugar para o outro, a gente precisava pegar nossas mãos, pegar a terra nas nossas mãos e jogar para um lado. Pegar a terra nas nossas mãos. E aí depois criaram a pá, tá? Para ser bem óbvio. Então a pá é um novo mecanismo para mover terra de lugares. Depois, em grandes volumes, a gente criou os tratores. Então os tratores fazem isso. O mecanismo é uma forma nova de fazer alguma coisa que você já faz, que vai facilitar você chegar no resultado que você quer, ou um caminho diferente para chegar no resultado que você quer. E por que isso é tão importante nos dias de hoje? Porque a gente está cada vez mais, como é que eu vou dizer sem ser tão agressivo? A gente está fraco emocionalmente, né? A gente está com o emocional muito fraco, né? A gente é arrebatado por um monte de coisa. Então o que a gente normalmente, tá? Isso não, aqui vai ser sempre a generalização, embora às vezes eu acho que a generalização é burra, mas para título didático, né? Eu acho que vai servir, que é a gente está sempre querendo tirar a culpa das nossas costas e não assumindo que a gente não conseguiu por uma falha nossa, mas por uma falha de que, eu não consegui porque isso aqui não funciona direito, isso aqui está errado. Aí quando alguém vira e fala assim, é verdade, você não conseguiu fazer isso aqui porque isso está errado, mas eu tenho um novo jeito de fazer. Olha aqui que legal. Eu tiro a culpa das suas costas, e por isso que isso funciona tanto mais nos dias atuais, o mecanismo, porque eu tiro a culpa das suas costas e boto a culpa em outra coisa e te apresento uma novidade. Ou seja, as pessoas querem tirar a culpa das costas e estão sempre procurando uma novidade para resolver um problema antigo. Por isso, ter um mecanismo funciona e funciona muito, tá? Vou trazer aqui um trecho dele, que é cadê aqui que eu separei? Aqui, ó. A primeira regra do texto para o mecanismo é que ele não é um discurso científico. Você não pode torná-lo monótono ou meramente factual. Ele precisa estar carregado de promessa, carregado de emoção. Todas as palavras de uma boa copy, inclusive naquelas de mecanismo, servem à venda, tá? E esse é um primeiro ponto, que você não pode virar e falar assim, eu tenho um novo, vou trazer um exemplo de sabão em pó, né? Eu tenho uma nova forma de deixar as roupas mais brancas, porque elas são moléculas de não sei o que, que fazem o CO2 e para aí você perdeu. O mecanismo ele deve ser fácil, de fácil entendimento e ser simples. E aí ele traz aqui 3 estágios, né? Que você pode separar, que é o estágio 1, 2 e 3. Né? O primeiro estágio é nomeie o mecanismo. Quando é que você usa esse aqui? Simplesmente nomeia, vamos de novo,
1, 2, 3 e... Às vezes eu leio muito bem em voz baixa, mas em voz alta, às vezes eu me encasqueto. Inclusive, se você tiver algum jeito de me ajudar nisso, pô, Grilo, faz desse jeito aqui que normalmente a gente você lê melhor. Porque como eu sou um pouco ansioso, eu quero terminar rápido, né? Mas bora lá. Estágio 1, nomeie o mecanismo. Simplesmente nomear o mecanismo. E daí partir para vencê-los com preço ou atributos. O que ele está dizendo aqui? Se você está no mercado onde as pessoas sabem o que funciona, né, você pode pegar um mecanismo muito parecido com os seus concorrentes, nomear esse mecanismo de uma forma que seja de fácil entendimento e você vai ganhar apenas, como ele escreve aqui, no preço e em outros atributos do produto. Ou seja, o seu mecanismo aqui, de novo, é o estágio 1. Dificilmente você vai usar, mas é bom você saber, né? Que o seu mercado ainda não está tão evoluído assim. Então você pode brigar com preço e pode brigar com outro atributo, fazendo um mecanismo que seja parecido e entendido pelos outros, tá? Já no estágio 2 e 3, aí é uma coisa que eu acho que você vai usar mais, tá? O estágio 2, você vai precisar descrever o mecanismo. Você vai dar a sua promessa, né, do que você vai fazer, e depois você vai precisar descrever o mecanismo, lembre-se, de forma emocional, não apenas científica, né? Você vai dizer o porquê que ele existe, né? Ó, a situação clássica de promessa, ou seja, reason why, você apresenta uma promessa forte e direta e então demonstra a razão pela qual pode cumpri-la. Aqui, né, o seu cliente no estágio 2 ele não vai entender o mecanismo como um todo, então você vai precisar explicar o mecanismo como um todo. Por que ele resolve aquela promessa? Você vai ver muito isso também, de novo, sabão em pó ou air fryer, se você gosta, né? Tem quem faz muito isso muito bem é a Polishop, né? Sempre com uma nova tecnologia por trás, um novo negócio, então ele vai explicar a promessa, né? Por que a air fryer deles é melhor, e depois ele bota lá o Rapid Air, que é um negócio do mar que fica girando para cá e para lá. E aí você vai assim, pô, tá aí, essa air fryer é melhor porque ela faz desse jeito, ela tem essa tecnologia, ela tem esse mecanismo diferente, tá? E depois a gente vai para o estágio 3, tá? Que é o destaque no mecanismo. O que fazer quando seu mercado é altamente sofisticado? Quando as promessas são todas iguais, quando a guerra de preço se torna suicida, tá? O mecanismo, um mecanismo forte e vendável, não é apenas uma forma de construir credibilidade, mas é algo que pode se tornar tão importante para o sucesso do produto que você precisa colocá-lo no título. Um bom mecanismo, ele vai funcionar, como eu dei o contexto lá no início do vídeo, quando ele mostrar que é uma nova forma de fazer aquilo. Aqui o estágio 3, que normalmente é onde a gente, nesse momento de mundo atual, a gente vai estar, que é, a gente vai precisar, não promete mais a transformação, mas a gente começa já pelo mecanismo, né? De novo, trazer aqui o sabão em pó, que o sabão em pó a gente consegue encontrar sempre nos 3 estágios. Ele começa com CO3 para roupas mais brancas, CO3 com roupas mais brancas, ou a própria fryer, Rapid Air, Rapid Air para uma carne grelhada, ou seja, você mostra o seu mecanismo ali na frente, né? Da outra vez, né? Porque o estágio 2 e o estágio 3, eles podem se mesclar. O que vai diferenciar é que no estágio 2 você começa pela promessa, tá? Ou seja, seria carne grelhada com Rapid Air para ficar bem didático, e no estágio 3, né, no estágio 2 desse jeito, e no estágio 3 você Rapid Air, uma carne bem grelhada. Então você começa pelo mecanismo, porque você está no mercado sangrento, então você precisa primeiro mostrar que, peraí, o que é isso aí? É uma coisa nova? Deixa eu ver aqui como que faz, tá? Tudo que você escrever na sua copy, você precisa justificar, o que ele traz inclusive no final desse capítulo. Quando você, por exemplo, cortar o preço, se o seu preço for muito menor, a pessoa vai sempre desconfiar. Por que o preço desse cara é menor? Porque eu tenho um mecanismo que faz eu deixar o preço menor. Se você só jogar lá o preço mais baixo, ele vai inclusive te desconsiderar, fala isso aí é barato, deve ser ruim. Então, todo mecanismo também serve para você explicar tudo que tem em volta. E no estágio que a gente está, na maioria das vezes, se você não está vendendo algo que você inventou do nada, normalmente você está no estágio 3, ou
tente começar sempre pelo mecanismo, depois você faz a promessa e explica por que aquele mecanismo consegue fazer aquilo para a pessoa chegar no que ela quer. Eu, pessoalmente, acredito que mecanismo é uma das formas mais poderosas de vender um produto ou um serviço. Beleza? Então perca tempo para criar, nomeie o seu mecanismo, você vai ver muito isso, das pessoas criando nomes para coisas que já existem. Marqueteiro, então a gente é mestre em fazer isso. É a mesma coisa, se você procurar, é a mesma coisa com milhões de nomes diferentes. Para quê? Para o cara dizer, eu que inventei. Às vezes o cara trocou uma vírgula de lugar e já dá outro nome. Por quê? Porque isso é poderoso, beleza? Se você tiver alguma dificuldade, se você achar que, pô, eu não estou conseguindo, escreve aqui o que você faz, qual é a sua promessa, qual é o plano que você faz para resolver esse problema. Aí normalmente através do plano a gente consegue criar um mecanismo. Exemplo, cara, eu tenho um plano de viagens onde eu começo jogando no Google Flight 5 destinos diferentes. Como é que eu consigo viajar barato, né? Seria a promessa, 5 destinos diferentes, depois o Google Flight eu jogo num outro aplicativo que faz isso e aquilo. Aí você pode criar um nome disso, de 2 passos baratos para viagem, um nome horroroso, mas que eu criei agora, mas por que eu consigo comprar passagens mais baratas? Porque eu utilizo o plano 2 passos. Pronto, o plano 2 passos ele é um mecanismo. Tá vendo também que não tá, agora pensando bem, não ficou tão ruim assim, né? O plano 2 passos vai despertar a curiosidade, né? Plano 2 passos, compre viagens mais baratas. Que parada é essa aí? A sua copy vem explicando o que é e convencendo a pessoa. Inclusive, se você quiser escrever uma copy bem pensada como essa, assiste os capítulos para trás dessa série aqui, que eu falo muito sobre o texto de copy, sobre gradualização, sobre algumas outras coisas que vão te ajudar a escrever esse texto e fazer a pessoa se convencendo linha a linha. Lembrando uma frase desse livro aqui, que é: cada linha de copy tem o único objetivo da pessoa ler a segunda linha tem o objetivo da pessoa ler a terceira a quarta, até a pessoa, quando vê, já leu todo, já foi convencida e vai comprar o seu produto, beleza? Hoje, um mecanismo ajuda muito a chamar essa atenção, tá? Você constrói esse mecanismo através do seu passo a passo. Beleza? Se você gostou, cara, considere ser inscrito aqui no canal para receber os próximos vídeos. Deixa eu te falar qual vai ser o próximo capítulo. Ó. O próximo capítulo vai ser como destruir os modos alternativos de o cliente satisfazer o seu próprio desejo. Concentração. Ou seja, é uma parte muito importante, que é, se o cara achar que resolve sozinho, ele não vai comprar de você. Então no próximo livro a gente vai tratar sobre como que a gente aumenta esse gap, como que a gente aumenta essa ansiedade para o cara poder comprar o seu produto de forma mais rápida, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Eu acredito muito no marketing organizado, porque a organização ajuda a gente a executar. Assim como eu comecei o vídeo falando sobre a gente vai dar um contexto, a gente vai fazer isso, depois no final a gente vai fazer aquilo, porque ajuda a gente mentalmente a organizar o nosso pensamento, né? Eu chego aqui, sento, boto para gravar, não tem roteiro, não preparo, então vou falando e eu consigo dialogar melhor quando eu falo para mim mesmo no início do vídeo o que eu vou fazer, tá? Acredito muito que a organização ajuda a gente a executar e só a execução faz a gente chegar lá, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e bora dar nossos pulos. Abraço!